Palavra, o servo que tiver a palavra, venha à frente. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos, Salvador. Se a palavra vem. Senta aqui ou lá embaixo? Como não quiser. Tem sentado lá embaixo? Estamos sentados. Dá licença, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, antes de ler a palavra, nós temos necessidade de comunicar a nossa irmandade, como nos dias passados, ou nos cultos passados, foi feita uma comunicação de que agora, no próximo sábado, com a ajuda de Deus, às 9 horas, nós teremos uma reunião onde serão apresentados os novos métodos para os organistas. E esta reunião deverão participar. A princípio, nós pensávamos somente nas examinadoras, organistas e também aquelas que são as instrutoras. Mas, na verdade, como vai ser feito aqui, no sistema online, como estamos fazendo os cultos, então a participação vai ser geral. Quem sentir de participar será no sábado, às 9 horas da manhã. Isso porque, ao longo já de cerca de 2 anos, Deus tem preparado um grupo de irmãs, organistas, ou melhor, examinadoras de organistas, para desenvolverem um trabalho de métodos para o ensino das nossas irmãs futuras organistas, cujos métodos também servirão para as irmãs que são examinadoras proceder ao exame. Isso porque antes as irmãs não tinham método específico para isso, mas era um conjunto, um apanhado de vários métodos, de vários autores. Mas agora, com o lançamento do Inário número 5, Deus preparou então de ser feita essa coletânea de métodos, especificamente voltada ao ensino para as irmãs organistas, referenciando-se sempre em autores também, mas também nos nossos inários, de modo que passará então a ser exclusivo o uso para o ensino das irmãs organistas estes 4 métodos. São 4 módulos que serão apresentados. Esse é um caso. Outra coisa, irmãos, já por pedido de algum irmão, algumas irmãs, nós temos percebido nesses dias, isto por causa do tipo de trabalho que algumas pessoas fazem, que estão sofrendo algum problema psíquico por conta das dificuldades que têm, principalmente professores, irmãos e irmãs professoras também. E isso tem trazido muitos, ou levado muitos, a uma crise de ansiedade. Irmãs que ensinam nas escolas estaduais e municipais. E agora, então, por força da necessidade, elas não dão mais aula para as crianças, para os jovens, numa sala de aula, mas no home office em casa, elas ministram as aulas e as crianças ou os jovens nas suas casas participam, então, das aulas e assim por diante. Como o trabalho tem sido um
pouco pesado para estas irmãs, e as dificuldades também, e a modalidade de ensino trouxe a elas assim algum anseio, ou melhor, uma crise mesmo de ansiedade que muitas são tomadas, e até de pânico. Isto, então, como tem acontecido com várias irmãs, tem sido feito um pedido de algumas irmãs, se Deus desse graça de transmitir algum conselho neste sentido, que tem abrangência não só também às professoras e professores, como também às crianças, aos jovens, adolescentes principalmente, e aos pais, porque agora os pais também ficam em casa e não sabemos ainda por quantos dias isto seguirá desta maneira. Mas enquanto nós não temos ainda uma solução para esta situação, sabemos que isso aí vai continuar desse jeito, e as irmãs pedem, então, algumas têm pedido, se Deus desse graça, de aconselhar como conviver com esta situação. A ansiedade, irmãos, é um problema que todo mundo tem. Ninguém é livre deste sentimento. É só a pessoa ficar numa condição onde ela lhe seja tolhida a liberdade de fazer o que quer ou de alcançar o que espera. E a pessoa com a pressa fica com ansiedade. Esperar um ônibus e demora muito, dá ansiedade. E qualquer coisa que tenha que aguardar, e ao nosso ver está demorando, nos traz ansiedade. E a ansiedade, irmãos, ela se desenvolve na pessoa e ela cria situações que, dependendo da gravidade que ela possa chegar, pode desenvolver na pessoa, irmão, uma situação de sofrimento muito grande. E até o pânico também. Temos casos de pessoas, nossos irmãos, que ficam, pelo pânico que se desenvolveu, ficam fechados no quarto, em um ambiente totalmente isolado, e fica com medo até da sombra, por conta deste grande problema que deve ser, sim, observado, irmãos, e cuidado pelos outros. Por aqueles que estão bem, não devem ignorar quando um em casa estiver nesta situação. Por quê? Porque na medida que a ansiedade ela se agrava, a pessoa desenvolve em si, irmãos, manifestações distintas e incontroláveis. Tem pessoas que chegam num ponto que ela passa não tem mais controle emocional. E há pessoas que ficam até agressivas com isso. Por quê? Porque estão sob efeito deste mal que é o mal dos nossos dias. Pessoa que é calma, é tranquila, que enfrenta os problemas com cuidado e com naturalidade, tem menos dificuldade para enfrentar essa situação do que aquelas que naturalmente já são ansiosas. A pessoa ansiosa é inquieta. Os irmãos podem ver, às vezes até perto de nós, a pessoa que senta e não tem sossego, não consegue ficar 2 minutos parada, fica batendo o pé, chacoalhando a perna, mexendo, e pega e solta, e mexe e levanta, e não sabe o que é. Por quê? Porque está sob efeito de uma crise de ansiedade, que ela desenvolvendo pode levar, irmãos, a pessoa até a descontrole emocional, a ponto de ficar isolada das pessoas, porque chega uma hora que ninguém quer ficar perto daquela pessoa, porque ela não se suporta, não se contém. E estas pessoas que trabalham hoje em home office, como o caso das irmãs que dão aula, elas estão sob efeito de uma pressão muito grande, irmãos, porque tem meta para cumprir e tem as dificuldades naturais. Outras estão em casa, e em casa também elas têm os problemas normais de casa, tem a família também, tem o marido, às vezes o marido não contribui, também está ansioso. Os filhos também em casa podem estar na mesma crise incontrolável de ansiedade. Isso, para nós que servimos a Deus, irmãos, são portas que se abrem para precipitar em nós um estado espiritual
que nos levam a um sofrimento desnecessário. Então, algum conselho nesta parte poderá talvez ajudar. Se alguém tiver na sua casa alguém que está sob este efeito, ou esta crise de ansiedade, e também, irmãos, já com medo de tudo, a pessoa tem medo, toca a campainha, pronto, desarma o sistema dela, quer esconder embaixo da cama. Por quê? Porque ela está sob efeito daquela crise. Então os outros não devem ignorar. A família que está bem, ajude. Outra coisa, e relevar também as manifestações das pessoas de casa quando estão assim. Porque se a pessoa relevar, então manifesta alguém que está sob essa crise, desse nervosismo, deste anseio. Então a pessoa de casa não suporta, revida, vira uma briga, uma contenda. Isso é direto, irmãos, acontece. Por quê? Porque o que está bem não compreende aquele que está mal. Então, quem não tem esse problema, louvado seja Deus. Procure compreender quem está sofrendo com isso e orientar. Porque isso tudo, irmãos, a pessoa pode aprender também, aos poucos, a desenvolver em si própria um controle. Quando a pessoa percebe que está no anseio dá vontade de comer, abre a geladeira, aí olha, não achou nada que queria, o que achar na frente, primeiro come, bebe, por isso que engorda, por isso que se sente mal depois. Outra coisa que acontece, quando a crise está, irmãos, na sua evolução, pode desenvolver também algum mal-estar físico na pessoa. E a pessoa achar que tem doença, que tem isso, que tem aquilo, já pensa de tudo e leva a pessoa até num estado depressivo. Queridos irmãos, os dias que estamos vivendo, eles estão solicitando do ser humano muito mais do que ele é capaz de suportar. Até as crianças nossas. As crianças estão sob uma pressão tão grande que eles não suportam mais. E tem pai, e tem mãe, que são excelentes cobradores. Tudo que a criança vai fazer está ali no pé da criança. Não deixa, repreende, briga e forma um ambiente familiar dentro do lar, irmãos, de guerra. E sofre todo mundo desnecessariamente. Salomão, na sabedoria que Deus lhe concedeu, ele escreveu assim, que o homem, o ser humano, a pessoa que não governa o seu espírito, isto é, os seus sentimentos, é semelhante a uma cidade derribada e que não tem muros. Isto quer dizer, a pessoa que não consegue controlar-se nos seus sentimentos emocionais, que não consegue, ela é igualzinho àquele que não tem limite. Quem não tem limite, tudo serve. Por isso que acontece coisas desagradáveis. Porque, irmãos, quando a ansiedade se evolui e parte para um desequilíbrio emocional, podem surgir até agressões físicas. E tem acontecido entre irmãos nossos. E até coisas que normais acontecem entre casais, mas uma situação dessa é potencializada pelo estado emocional daquele que está sob esse efeito. O que fazer então, irmãos? Primeiro, se perceber que está assim e não encontra caminho para um autoequilíbrio, não encontra como conseguir vencer esta situação que diariamente ocorre, procure uma ajuda de um profissional de saúde, da medicina. E ele saberá orientar, começa com orientações, e depois, se a coisa não evolui, então parte para a medicação. Mas precisa de ajuda, irmãos. Mas quem está bem, ajude quem não está bem. Outra coisa, queridos irmãos, casais orarem juntos, chamar os filhos para a oração, isso tem um valor enorme. Acalma, a oração acalma os ânimos, um abraço, um carinho, ainda que tome uma pedrada, mas suporta,
Vai com jeito, porque nós temos um tempo de vida, irmãos, tão curto, tão pequeno, que a gente levanta de manhã, quando vê, já o dia foi embora, muito rápido. E se nós não nos cuidarmos, queridos irmãos, nós vamos nos suicidando. Não é assim? Tem um médico aqui que está chacoalhando a cabeça que é verdade. Não é assim, irmão? Aí, nós vamos nos matando por nada. Se vai ver qual é o motivo, não é nada. E quem pende então para a bebida? Ah, irmãos, aí ninguém segura mais. Por quê? Porque está sob efeito de um trauma que a pessoa carrega e vai alimentando a cada dia. Mas hoje, os irmãos que trabalham, principalmente professores, professoras, orem a Deus, procurem manter o equilíbrio emocional. Quando perceber que está excedendo os seus limites, levanta, dá uma volta. Se tem espaço, vai lá no sol, esquenta um pouquinho no sol, depois volta, toma um gole de água, deixa passar aquele momento de tensão. Porque tem o seguinte, irmãos, quando a pessoa está sob este efeito e na evolução disso, o coração é que vai pagar a conta. Porque nessa crise de ansiedade muito forte, chega a hora que o coração, para poder alimentar o que o nosso organismo precisa por causa dessa crise, ele trabalha mais, a pressão aumenta, o risco de uma enfermidade maior é iminente. E as pessoas, por isso que tem muita gente que às vezes dá um infarto e logo pensa, o que aconteceu antes? Brigou, discutiu, não é assim? Passou algum susto? Por quê? Porque nesse momento, irmãos, o nosso organismo, os vitais, eles estão sob efeito de uma solicitação acima dos seus limites, que pode trazer, e outra, se dá um infarto e a pessoa partiu em paz, era a nossa hora mesmo. Mas se dá um AVC, não anda mais, entorta a boca e precisa depois de ficar numa cadeira de roda o resto da vida. Isso é horrível, deve ser terrível. Então, queridos irmãos, ninguém, por favor, pense que este conselho é uma agressão à vida particular das pessoas. Jamais. Isto é, segundo a palavra de Deus, irmãos, podemos dizer com certeza, um cuidado para que Deus nos ajude a podermos vencer as dificuldades que nós temos hoje. Nós temos que nos autoajudar e ajudar os que estão em volta de nós. Ajude as crianças. A criança também fica nessa situação, irmãos. Tem criança que corre, abre a geladeira, pega uma coisa e toma metade, joga o resto, daqui a pouco volta, pega outra coisa, pega uma fruta, pega isso, chega a hora do almoço, aí não quer comer, vira uma contenda dentro de casa. Lá se foi embora a paz. Nós devemos de buscar a paz e segui-la. E hoje o Senhor, irmãos, já desde manhã me veio isso, uma vontade de transmitir isso para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Recebo este conselho em nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, me veio avante também a palavra, e vamos ler então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra que acha-se escrita no livro dos Salmos, no capítulo 19. Este salmo, irmãos, ele descreve a excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. O autor dele é Davi, que era rei em Jerusalém. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia
E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras na minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Glória ao nosso grande Deus. Salmo composto por Davi, para que por ele fosse louvado o nome do nosso Deus. Descreve aqui a excelência da criação e as leis que as governam, porque as criações de Deus, todas são governadas por leis que o Senhor próprio, pela natureza que criou, Ele deixou determinado para todo ser vivente e para tudo aquilo que Ele fez, tanto pelo poder da sua palavra, como também obra das suas mãos, no caso, o homem, o ser humano. Mas aqui, irmãos, Davi, na sua comunhão, ele observando o universo, vendo a glória, contemplando a maravilha de Deus nos seus feitos, onde o homem podia somente contemplar com seus olhos. Então, ele escreveu aqui que os céus manifestavam a glória de Deus e o firmamento anunciava a obra das suas mãos. Firmamento, irmãos, porque tudo que o Senhor fez e estabeleceu nos horizontes que os nossos olhos podem contemplar, isto permanece segundo o poder de Deus, que tudo governa. E quem observa isso pode também encontrar motivos para glorificar a Deus pela feitura daquilo que Ele construiu, que ninguém pode imaginar o tempo da duração da existência dos seres celestiais que Deus estabeleceu no seu grande universo. Aquilo que os nossos olhos veem, e muito mais deve existir que os olhos humanos não podem contemplar. Então ele dizia que um dia fazia declaração a outro dia, e uma noite mostrava sabedoria a outra noite. Nós dizemos, e de fato sabemos que é assim, que todos os dias são iguais para nós. Não há distinção de dias, a não ser pelos dias
semanais e mensais e anuais também. Mas, de outra maneira, ao nosso ver, todos os dias são iguais. Mas a produção de cada dia não são iguais. Cada dia ele tem uma geração de coisas que a própria natureza se encarrega de desenvolver, que não são iguais. Cada dia é de uma maneira. Por isso que ele, na sabedoria que Deus lhe deu, ele achava e via que era necessário que cada dia entregasse para o próximo todos os seus feitos, toda a ocorrência da sua duração. E a duração do dia estava durante o tempo da exposição ao sol. Então, era o tempo de luz, durante a manifestação da luz na face da terra. Ele considerava, então, o dia como de fato é. E cada tempo, que para nós sabemos que são 12 horas, tudo aquilo ocorrido nesse espaço de tempo, naquela data, naturalmente ele considerava que era declarado ao próximo, que até então ele não tinha nada a apresentar, porque iria iniciar a sua fase. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, isto aqui que Davi escreveu, ele também diz respeito ao nosso viver durante a nossa existência, que contamos também o nosso tempo de vida por dias e horas. Ele dizia que a noite, igualmente ao dia, ela também mostrava a sabedoria para outra noite, isto é, enaltecia a glória de Deus nela, para outra noite que se aproximava, fazendo essa declaração sem voz, sem linguagem, sem palavras. E eram ouvidos, então, irmãos, as suas declarações, dia para o dia e noite, mostrando a glória para a outra. Naturalmente, irmãos, que isto tem uma conotação também no sentido espiritual do nosso viver. Nós, a cada dia, disse mesmo o Senhor Jesus, numa das suas instruções, dos seus sermões, ele dizia, basta a cada dia o seu mal. Então, cada dia tem, irmãos, produção de coisas boas e produção de coisas não boas. Coisas que edificam, coisas que destroem, coisas que alegram, coisas que entristecem. Hoje, por exemplo, que daqui a quase 3 horas termina este dia 6 de maio de 2020 para nós. Quanta coisa aconteceu hoje, coisa boa, obras boas, que alegraram o Senhor, que enalteceram a sua glória, na graça que Ele derramou sobre o homem. Quantas coisas que alegraram o Senhor, e quantas coisas que não levaram alegria ao nosso Deus, mas pertence ao dia de hoje. E nós também, irmãos, temos que contabilizar a cada dia a nossa produção, aquilo que fazemos gerar pela nossa existência. Bendito seja o Senhor. Cada dia que nós vivemos, nos anais de Deus ficam registradas obras boas e as obras que não são boas. Nós ainda temos um recurso em Jesus Cristo, que nós podemos, irmãos, antes de se registrarem e efetivarem o registro das nossas obras que não são boas, temos o recurso em Jesus Cristo, que na nossa reconciliação com Deus, por Ele, podemos apagar as nossas obras, que nós conhecemos, que não são agradáveis a Deus. E é tão certo isso aqui, porque mais na frente, Davi até escreveu que ele pedia assim, quem pode, ou melhor, perguntava para o Senhor, quem pode entender os próprios erros,
Os erros que eu cometi hoje, que eu não tenho conhecimento, por falta de luz ou de sabedoria, ou até talvez de displicência minha, de descuido, minha memória, minha consciência não registrou. Mas se eu fiz alguma coisa assim, então essas que eu fiz sem saber, que não estão registradas aqui, mas eu crendo pela minha fragilidade humana, eu posso ter errado. Então eu vou aos pés do Senhor e peço para o Senhor Jesus interceder para apagar o registro dos atos que não agradaram deste dia 6. Senhor, expurga-me dos erros que me são ocultos. Eu não sei no que eu errei. Expurga-me, tira de mim. Mas agora aquilo que eu estou lembrando, digamos que eu estivesse agora lembrando de uma má obra que eu fiz conscientemente, então não adianta eu pedir ao Senhor que me expurgue dos erros que me são ocultos, porque eu sei. Então eu preciso usar um outro processo. É o processo da reconciliação. É o processo da humilhação e reconhecimento. E voltar aos pés do Senhor e humilhar e pedir que me perdoe porque eu estou arrependido. Fazendo isso, lá vai o Senhor e apaga, irmãos, do meu diário, que está lá com ele guardado, aquilo que eu confessei, porque ele diz para confessar. Confessei, foi de coração, humildemente, ele aceitou, apagou. Então, na declaração deste dia 6, daqui quase 3 horas, para o próximo dia, será de coisa boa, porque eu já consertei os defeitos de hoje. Glória ao nome do Senhor. E ninguém escapa disto, irmãos. Escapam sim aqueles que na pureza, na simplicidade. Por isso, irmãos, que quando uma pessoa perde a sua memória, perdeu o juízo, não responde mais pelos seus atos, não tem pecado. Por quê? Porque a consciência não registra mais. Então não responde mais pelos seus atos. Mas quem tem boa memória, boa consciência, e de vez em quando erra conscientemente, não entre por este outro caminho. Perdoa, Senhor, as minhas faltas, porque tu sabes que eu sou fraco. Não é por aí. Tem que ir e confessar: Senhor, eu errei, eu tropecei, eu falhei, eu menti. Eu tenho certeza que se esse dia ficar deste jeito, na declaração dele para com o de amanhã, será um dia que deu prejuízo na minha vida espiritual. Não gostaria que ficassem em registro nos anais aí da eternidade os atos que eu cometi e que eu fui imprudente, que eu errei. Eu estou arrependida, eu estou arrependido. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, podes me perdoar, Senhor? Deus é bom, irmãos, perdoador. Deus é sofredor. Não que Ele sofra por algum desgosto, por alguma dor, não é isso. Ele suporta, Ele é paciente, é misericordioso. Ele sabe, por Cristo, por Jesus Cristo, que foi como nós, então Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe da miséria humana como é. Por isso, irmãos, que na declaração de cada dia, como um dia faz declaração a outro, e à noite mostra sabedoria à noite, vamos hoje, irmãos, pedir ao Senhor que nos dê um pouquinho de sabedoria, para que a nossa declaração... Irmãos, querem ver uma coisa? A gente vê sempre, diariamente na internet, que ainda não chegou, não expirou o prazo para entregar as declarações para imposto de renda. Não é assim aqui no Brasil? Então as pessoas estão um pouco tranquilas, mas de vez em quando lembra que deve declarar. Então ele deve declarar tudo que recebeu e tudo que gastou, o que enriqueceu e o que empobreceu, e deve declarar com justiça, porque ele pode ser apanhado, e se ele não estiver corretamente, ele deverá responder por um delito, não é assim?
Então o que faz a pessoa? Se preocupa todos os anos, quando excede em alguma coisa já pensa, o ano que vem eu vou ter que declarar. Então deixa eu primeiro consertar isso aqui, porque se eu não arrumar agora, depois vai ser tarde. Irmãos, enquanto não chegar a hora da declaração, não chegar a hora da cobrança, corre aos pés do Senhor e declara-lhe a tua pobreza, declara a tua dependência e peça isto que Davi ensinou. Olha, irmão, isso aqui tem sabedoria nisto aqui, porque ele disse assim: Senhor, tira de mim aquilo que me está oculto, Senhor, apaga, livra dos erros que me são ocultos, porque eu devo errar tanto e não sei. A minha consciência não acusa. Agora, por consciência acusar, irmãos, vejamos que tem um detalhe importante. Quando é que a consciência acusa? Quando ela está boa. Consciência má não acusa, ela está desregulada, ela não mostra mais. A pessoa fala e diz: minha consciência não me acusou. Não acusou porque ela não tem mais sensibilidade, perdeu a sensibilidade com Deus. Então a pessoa erra, não sente mais. Mas quem tem boa consciência, falhou imediatamente. Aliás, antes de falhar, ela avisa: não fale isto, não faça isso, não vá lá, não cumpra isto, não haja desta maneira, porque isso Deus não se agrada. Ela fala, irmãos. É a balancinha que nós temos aqui. Se ela não for enganosa, se ela for justa, então ela acusa e mostra. Agora, se ela estiver avariada, ela mostra errado. E o que faz o nosso adversário? O trabalho dele é avariar a nossa consciência, desregula a nossa balancinha aqui dentro do nosso cérebro, e ela fica uma balança enganosa. E balança enganosa o Senhor tem nojo, não aceita. Bendito seja o Senhor. Perante Deus, irmãos, o Senhor aceita o peso justo. Balança que engana é abominação perante o Senhor, mas a justa o Senhor aceita. E o que faz o Senhor? Todos os dias faz o que está fazendo agora. Ele vem regular e ajustar a balança de cada um, a consciência de cada um. Se a tua consciência não está boa hoje, porque ela te faz lembrar que você de fato errou, de fato cometeu o que desagradou a Deus, vá logo aos pés do Senhor, reconcilia-te com Ele e peça a Ele libertar-te da má consciência. Se Ele te liberta da má consciência, ela fica direitinha. Quando ela te acusar, é porque realmente você não deve agir, não deve fazer. E quando ela estiver tranquila, você está tranquilo, porque ela não te pesou, não te mostrou. E o que faz o Senhor, irmãos, é ajustar a nossa consciência. E o que faz o nosso adversário é desregular a nossa consciência. De que maneira? Hoje ouvimos a palavra, nós cremos, aceitamos, damos glória a Deus, ficamos contentes. Amanhã, hoje mesmo, aparece uma situação que desagrada a Deus, aí vem uma coisa no nosso pensamento e diz: você pode fazer, porque afinal de contas você é fraca, você é fraco, ninguém é perfeito. Mas eu ouvi hoje a palavra. Mas quem que consegue cumprir toda a palavra? Deus é bom. Pronto, deixamos o inimigo ir lá e mexeu na nossa consciência, pronto, não acusa mais. Aí você mente, aí você engana, aí você cobiça, aí você odeia, aí você tem ciúmes, aí você fica invejando este ou aquele, porque a consciência não acusa mais. E chega amanhã, você vai fazer a declaração, está em débito. Vamos consertar isto agora? Santo é o Filho de Deus. Aceita, irmão, irmã, quem estiver ouvindo, seja aqui, seja onde for, receba agora por esta palavra a condição de achegar-se ao Senhor e dizer: Senhor, pelo amor do teu nome, regula a minha consciência, dai-me uma boa consciência e perdoa os meus erros, que eu me arrependo de ter errado. Fazendo isto,
aceite agora a resposta, o perdão de Deus. E o perdão de Deus tem confirmação. Sabe quando que se sente o perdão de Deus? Quando o Espírito de Deus se movimenta em nós e confirma em nós que nós estamos perdoados. Santo é o Senhor. Então, antes de dormir, faça a tua declaração, entregue na mão de Deus e durma tranquilo. Por quê? Porque sei que não vou ser cobrado, sei que não há irregularidade na minha declaração, sei que a minha confissão perante o Senhor é de sã e pura consciência. Irmãos, por que falamos em consciência? Porque no passado, o povo de Israel caíam, as pessoas pecavam, cometiam delitos de toda maneira. E depois então ficavam preocupados. Aí um sacerdote fazia uma confissão: olha, sacerdote, eu fiz um ato ilícito, eu cometi isso, eu roubei isso, eu cometi, enfim, contava a história. E o que fazia o sacerdote? Impunha a ele um sacrifício. Ele tinha que cumprir aquilo. E, uma vez cumprido aquilo, ele ficava perdoado quanto ao seu corpo. Mas a consciência de pecado, sangue de animais, nunca teve poder de libertar. Somente poderia libertar quando houvesse um sangue imaculado. E este sangue imaculado é o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Este sim tem poder de libertar da má consciência. Então, quando alguma coisa nos perturba e nos quer induzir ao erro, nós temos um recurso: é o sangue do Senhor Jesus. Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Pronto. Vem o sangue do Senhor Jesus, te cobre. Aquela força maligna desaparece, o ímpeto da tua carne murcha. Santo é o Senhor. Aquela coisa que te incomodava, que o teu sangue fervia, de repente desaparece com o poder do sangue remidor do Filho de Deus. Então agora, na tua comunhão, na tua necessidade, irmão e irmã, de que seja protegido contra estas turbações espirituais, sejamos todos cobertos com o sangue do concerto eterno. Então a força do mal desaparecerá e nós seremos livres, irmãos, de transgressões, livre também, irmãos, desta coisa que pode nos tomar, porque quando ele disse: expurga-me dos erros que me são ocultos, ele disse também: e da soberba, livra o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei limpo, livre de grande transgressão. Irmãos, soberba jamais, humildade sim. Se a igreja precisa de humildade para rebater a soberba que quer tomar, poderoso é o Senhor por esta palavra, que derrame dos céus agora o dom da humildade. Santo é o Senhor, povo humilde do Senhor, a soberba não te fará errar diante de Deus. E não havendo a soberba, irmãos, nós vamos poder dizer como Davi dizia, enaltecendo a palavra de Deus, enaltecendo, irmãos, aquilo que Deus de melhor podia fazer para o homem, de fazer com que o homem sentisse o temor de Deus, que lhe trazia toda a limpeza, e também fazia receber os juízos de Deus, que é a palavra que estamos vendo agora, são verdadeiros e justos juntamente. Quem é que pode condenar aquilo que o Senhor está falando agora? Pois isto que está sendo pregado é a essência da vontade de Deus na nossa vida. E são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. E por eles é admoestado o teu servo,
e em os guardar a grande recompensa. Bem-aventurado quem guardar agora este conselho, que toda amargura da tua vida afaste-se agora, pela doçura dos favos de mel que agora vem descendo dos céus, que complemente o que te falte, que toda a tua turbação deste dia, a tua inquietação deste dia, quem sabe os conselhos que foram dados hoje abrangeram muitos lares, muitas pessoas que viram em si mesmo essa grande necessidade. Então estás assim, nesta condição, receba agora estes favos de mel e estes licores que descem dos céus e afaste da tua vida toda amargura, a amargura de hoje que te fez contender, a amargura de hoje que te fez perder a paz, que te fez errar, que te fez falhar, que te fez dizer até o que não devia, seja agora tudo isso afastado da tua vida e receba agora na tua comunhão este licor doce que apaga toda coisa maligna que entrou na tua vida. Existem lares, irmãos, pela palavra, o Senhor mostra claramente que estão hoje no máximo limite, que já não suportam mais. Estão como duas fases que, se encostar, dá um curto-circuito e pode haver um incêndio. O Senhor, por esta palavra, desfaz todo o mal, limpa a nossa consciência, adoça a nossa... Até alguém que sente amargura na sua boca, o estômago ficou ruim hoje, todo o meu ser se descontrolou, fiquei num estado deplorável, de tão nervosa, brigava até com a minha sombra. Em nome do Senhor Jesus, receba a paz que excede todo entendimento. Dá para cantar um louvor ao teu Deus agora e apagar toda esta mágoa que subiu na tua mente? Sejamos todos agora, irmãos, aproximados de Deus pela comunhão, e que a graça do Filho de Deus nos cubra e todo este mal seja afastado, e daqui a pouco declaremos ao Senhor: Senhor, graças te dou, porque o dia de hoje deu lucro, o dia de hoje foi melhor do que o amanhã, do que ontem, e o de amanhã certamente será melhor ainda. Deus seja louvado.